Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aula do Guto. Nós vamos começar agora uma série de videoaulas sobre curiosidades matemáticas. Neste vídeo nós vamos falar sobre a divisão por zero. Bom, essa é uma curiosidade porque muita gente pensa que a divisão por zero tem um resultado, ou seja, quando a gente divide um número por zero, muita gente pensa que o resultado dessa divisão é um número, tem um valor para isso. E na verdade não é bem assim. É muito simples de compreender, você vai, tenho certeza que entender melhor sobre isso. Mas vamos seguir adiante para clarear as ideias a respeito desse assunto divisão por zero. Olha só, quando eu tenho uma continha desse tipo, 1 dividido por zero, intuitivamente, se a gente não pensa muito, a gente vai dizer que a resposta dessa conta ou dessa outra aqui, 26 por zero, a gente vai dizer que a resposta é zero. Mas na verdade, não é bem assim. E para isso, eu vou te mostrar uns exemplos e eu acredito que você vai conseguir tirar a sua conclusão sobre isso. Veja bem, 1 dividido por 1 dá 1. Se eu diminuir o divisor, olha só, 1 dividido por 0,1. Se você fizer essa continha na calculadora aí, pode conferir, pode pegar uma calculadora e conferir, você vai ver que dá 10. Bom, mas então eu estou dividindo por um número menor do que 1 e o resultado está aumentando. Exatamente. Então, 0,1 é 10 elevado a menos 1. Então, eu estou dividindo 1 por 10 elevado a menos 1 e estou encontrando como resposta 10 elevado a 1, que é 10. Olha agora, eu estou diminuindo mais ainda o meu divisor. Então, eu tenho 1 dividido por 0,01, ou seja, 1 dividido por 10 elevado a menos 2, e o resultado disso é 100, ou seja, 10 elevado a 2. Então, eu diminuí o divisor, estou aproximando esse divisor de zero e o resultado está aumentando. Mais uma vez. Diminui novamente o divisor e agora eu tenho 1 dividido por 0,001, ou seja, 1 dividido por 10 elevado a menos 3. 1 dividido por 10 elevado a menos 3, o resultado é 10 elevado a 3, ou seja, 1000. Repare que cada vez que eu vou me aproximando do zero, o divisor, o resultado dessa divisão está se distanciando do zero, está se tornando um valor cada vez maior. Agora eu estou dividindo 1 por 10 elevado a menos 4, ou seja, 0,0001. E o resultado de 1 dividido por 10 elevado a menos 4 está sendo 10 elevado a 4, ou seja, 10.000. Percebe o que acontece? Quanto mais a gente aproxima o divisor do zero, mais o resultado dessa divisão se distancia do zero, ou seja, se transforma em valores cada vez mais altos. Então aqui eu não vou colocar esse tanto de zero, mas a gente, pelo padrão percebido até agora, se eu dividir 1 por 10 elevado a menos 6, o resultado vai ser 10 elevado a 6, ou seja, um número com 6 zeros. Vamos exagerar um pouquinho. Se eu dividir, então, 1, ou qualquer número, enfim, por 10 elevado a menos 100, mas no caso de 1 dividido por 10 elevado a menos 100, ou seja, um número com 100 casas decimais, 0,00000, enfim, e o último algarismo é 1, o resultado dessa divisão vai ser 10 elevado a 100, um número assim com 100 zeros. É um valor altíssimo. O que vai acontecer então? Se eu me aproximar infinitamente do zero aqui no divisor, ou seja, se eu dividir um número por valores cada vez mais próximos do zero, o resultado dessa divisão vai ser um número absurdamente alto. Olha só, a gente então pode concluir que se a divisão por zero fosse possível, porque aqui em momento nenhum eu estou dividindo por zero, eu só estou me aproximando cada vez mais do zero. E eu estou vendo que o resultado dessa divisão está ficando um número absurdamente alto.
Mas então, se a divisão por zero fosse possível, olha só, o resultado da divisão seria infinito. Exatamente, isso a gente pode perceber. O resultado da divisão só aumenta. Se eu me aproximar muito do zero, dividir, por exemplo, por 1 por 10 elevado a menos infinito, se isso fosse possível. O resultado seria 10 elevado a infinito, vamos dizer assim. Seria um número infinito. Só que tem uma coisa, acabei de falar. Seria um número infinito porque infinito não é número. Então, a divisão por zero, ela não existe. O resultado dela, se existisse, seria infinito. Mas é importante a gente lembrar que infinito não é um valor específico, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te mostrado um pouquinho, assim, clareado as suas ideias a respeito desse assunto. E nada de falar por aí que a divisão por zero, por exemplo, se você divide um número por zero, o resultado da divisão não é zero. E não é nenhum valor. Se existisse, seria infinito. Mas infinito não é número, ok? Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá, pode curtir a nossa página lá no Facebook e aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você, bom estudo e até a próxima videoaula.